Bom dia, pessoal. Aqui é o Marcelo, professor de interação humano-computador ou interface, mais especificamente falando, conforme a nossa disciplina, interface humano-computador, conforme a nossa grade. Mas a gente pode trabalhar outras formas de abordagem, tá? Existe também a definição de interação, que também não está errada. Claro que se nós formos nos ater à grade, o termo correto é interface humano-computador, mas a gente pode conversar sobre outros aspectos também. E na nossa primeira aula aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina, aspectos introdutórios, também vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação da disciplina. Nós estamos no modelo remoto e eu espero que esse modelo ajude a gente. Vamos aproveitar as vantagens que esse modelo nos dá. Eu sei que a gente do desenvolvimento de sistemas já está acostumado a ficar entre quatro paredes desenvolvendo softwares ou coisas do tipo, então eu sei que a gente sabe aproveitar bem o nosso tempo quando a gente quer. Então eu tenho boas expectativas para esse modelo. Nós temos um tempo síncrono, onde a gente vai estar na aula gravada, gravando a aula, e vocês podem interagir, podem tomar a palavra a qualquer momento, ou no chat, tá? Ou então na câmera mesmo. Eu acho que tem até um levantar a mão aí nas opções aí, levantar a mão para falar, ou pode ligar o áudio também e falar, professor, aí eu dou a pausa e vocês podem participar. E teremos os momentos assíncronos também, tá? Que serão o WhatsApp, onde é o nosso grupo oficial. Ali vocês terão acesso a qualquer momento, praticamente, de preferência no horário comercial, mas se você mandar uma mensagem à noite, eu acho que no outro dia eu respondo, tá? O importante é que a gente vai ter uma conversa rápida ali, bate-bola mais rápido no grupo do WhatsApp. Outro momento assíncrono importante é o fórum. Eu vou estar postando a cada aula, de preferência, no fórum, uma pergunta lá para vocês interagirem entre vocês também, inclusive. E também teremos listas de exercícios, tá bom? Eu não sei ainda se eu vou usar o Educa ou o Google Forms. Estou pensando em usar o Google Forms porque parece que o Educa às vezes apaga as informações aí no começo da disciplina, mas por enquanto eu vou usar o Google Forms e vou manter o fórum no Educa, mas eu vou guardar um backup das perguntas também e das respostas de vocês também. Eu vou acabar, conforme vocês forem respondendo, eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V para backupear aí as informações de quem respondeu, porque as nossas avaliações vão estar atreladas às participações. Vocês estão vendo aí a tela, o slide? Pode dar um sim aí no chat aí. Sim, senhor. Ótimo, tá bom. Então tá bom, novamente, obrigado aí pela presença, tá? Fernanda, Gabriela, Juliano e Vitor. Avisa a galera aí para participar. Como essa é a primeira aula, a gente está conversando, ainda se ajeitando, mas a ideia é que o nosso momento síncrono seja das 8 às 8h45, no máximo 9 horas, e o restante da aula, tá, fica para o momento assíncrono, a parte dos exercícios, a parte do fórum, e a ideia é que até o fim da manhã vocês, oficialmente seria de 8 às 11h20, né? Então a ideia é que até no fim desse horário, no começo a gente conversa, depois vocês podem me fazer perguntas no grupo, durante a manhã ainda, para que vocês tenham alguma ajuda para responder, se ainda restar alguma dúvida, né? O fórum e as questões também, tá? E a ideia é que eu passe um questionário em cada aula. Então, de 8 às 8h45, às 9 horas, teria a nossa conversa aqui, e depois teriam aí a parte assíncrona do fórum e a lista de questões. De qualquer maneira, o prazo para responder o fórum, a lista de questões ou alguma atividade será de uma semana. Então,
vocês podem, se vocês quiserem já adiantar, a ideia é que vocês utilizem o horário da aula mesmo, até às 11h20, até porque vocês têm outras disciplinas, né? E deixar amontoar os exercícios não é legal, né? Você sabe que depois fica tudo amontoado aí. De qualquer maneira, eu deixo uma semana para que vocês tenham como se organizar aí. Só peço que não utilizem essa semana como vou empurrar para o fim, né? Senão fica tudo empurrado no final e fica tudo apertado no fim. A ideia é que vocês planejem. Eu acho que esse paradigma nosso de telepresencial, de trabalho remoto, de estudo remoto, acho que uma palavra de ordem é planejamento, né? Estou aqui matriculado, sei lá, em 5, 6 disciplinas, vou planejar o que eu posso fazer. Esse horário X vou gastar com X, horário de Y gasto com Y. E assim, tudo ocorre no seu lugar, né? Se tiver um plano de voo bem estruturado, né? Ora, ok. Então, olha aqui, ó. Crie os projetos pixel a pixel, desça até os mínimos detalhes. De quem é essa frase? Alguém sabe? Não é obrigado a saber não, mas é uma frase célebre aí de alguém conhecido. Então tá aí, ó. Da Apple, do Steve Jobs. É um termo aí, ele sempre foi muito detalhista, deixou aí um legado de interfaces bem interessantes. Opa! Oi, Zidane. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É Zidane ou Zidani? É Zidane mesmo. Então tá bom, seja bem-vinda. Obrigada, desculpa o atraso. Tranquilo, vamos caminhando. A gente está aqui conversando sobre a interface humano-computador e a frase de Steve Jobs aqui: cria os projetos pixel a pixel, desça até os mínimos detalhes. Os nossos objetivos aqui estão ligados à apresentação dos conceitos da área de interação humano-computador e da engenharia de usabilidade, tá bom? Então nós temos esses dois termos aí que a gente vai trabalhar. Novamente frisando que interação exige uma interface e uma boa interface causa uma boa interação. Então a nossa disciplina se chama Interface Humano-Computador e trabalha com interação entre homem e máquina. Outro objetivo é o debate das metodologias de análise, projeto e avaliação de interfaces. Então nós vamos nos concentrar na interface. Vamos aprender a programar sistemas? Não, nós vamos aprender a projetar, avaliar e analisar interfaces de sistemas, tá? Então nós vamos estar trabalhando numa camada acima, tá? De interface. Não necessariamente precisa aprender uma linguagem de programação. Então nós estamos trabalhando aí com esse tipo de ferramentas. A gente trabalha sim com a ferramenta que ensina a desenvolver alguma coisa. A interfaces amigáveis, que exploram a usabilidade, seja qual for o tipo de aplicação, seja para inclusive aplicativo móvel, inclusive aplicativos áudio. Né? Você sabia que quando você liga no telefone, aquele robô atende, olá, tudo bem? Isso é um aplicativo, né? Só que a interface dele é o quê? É áudio. Então não importa o tipo de aplicação, a ideia é trabalhar com essas ferramentas. Aqui o nosso conteúdo programático, fatores humanos, dispositivos e estilo de interação, engenharia de usabilidade, onde tem análise de contexto, projeto, prototipação e construção de interface e avaliação de interface. Se vocês puderem já anotarem aí, existe um aplicativo chamado Pencil, tá? Eu vou até digitar no chat aqui, é da Evolus. Pencil, ele é gratuito. Se quiser instalar ele já aí, ele é um software de prototipação, tá ok? Vocês já podem se familiarizar com ele. Existem outros softwares também. Aí eu pergunto para vocês, alguém já trabalha com software aqui? Pode dar um sim aí no chat ou no áudio. Ninguém ainda trabalha com software. Sim, professor. Aqui, sim.
A Zidane trabalha, usa o Adobe XD, eu já ia falar nele realmente, o pessoal costuma falar. Juliano também trabalha, Vitor. Então, olha só. E dentro do software tem a parte de interface, né? E parece que a Zidane, inclusive, usa, né, o Adobe XD. Vocês, o Vitor e o Juliano, também trabalham com interface ou mais com desenvolvimento? Desenvolvimento. Entendi. Ok. Então, essa disciplina a gente vai olhar um pouquinho mais de cima para baixo. Cima é o quê? Do lado de fora da tela para a tela, e depois lá embaixo está a camada de software, mas não precisa aprender linguagem de programação. Precisa aprender uma ferramenta de prototipação. Professor, os que eu já usei aquele QuantUX. QuantUX. É web, é? É web. E eu ouvi falar também de um que é o... Qual é o nome? Que é bem próximo a ele também, que é web. Eu vou olhar aqui. Pode olhar e quiser, pode mostrar lá no WhatsApp, tá? Porque o chat aqui do nosso Meet, ele é volátil, né? Ele desaparece. Pode até postar lá um print screen lá no nosso WhatsApp, que vai enriquecer bastante. Fernanda? A gente usou esse pencil com o Jânio, não? O Jânio indicou ele. Quem? Professor, achei. O Jânio. O professor Jânio, né? Que maravilha, que bom. Aí ele também, assim, eu já ouvi falar também no Figma. É isso aí que eu ia falar agora. Figma. Ok, Figma, tá. Ele é um editor gráfico vetorial, né? Uhum. E ele tem 4 anos de existência e realmente ele pode ser usado também. Quiser instalar ele tem uma base ele deve ter uma base de janelas prontas também, né? De componentes já prontos, certo? Sim. O importante é que ele te dê uma ferramenta, um ferramental para você colocar já componentes prontos, né, de interface, de experiência, que gerem experiência de uso. Mas você pode desenhar do zero também. Inclusive, nós vamos conversar sobre desenhar do zero. Nós vamos começar de baixa fidelidade até alta fidelidade. Mas é muito importante saber essas ferramentas, tá? Eu acho que o Evolus Pen é um pouquinho mais antigo. Tem o Figma, tem o XD que é pago, né? E é de ótima qualidade também. Tem o PowerPoint, olha aí, se você quiser usar o PowerPoint. Tem o papel. Inclusive, nós vamos trabalhar com papel aí num começo. Que bom saber que vocês têm esse conhecimento já, tá? Então, já pode ir mexendo, trabalhando. A disciplina trabalha com esse ferramental, tá? Na parte prática, tudo bem? Então, se vocês mexerem com esse ferramental, já é um bom caminho. O Gabriel está entrando aqui, peraí. Oi, Gabriel, bom dia. Seja bem-vindo. Continuando aqui o nosso conteúdo programático, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia ou souber de algum aplicativo, alguma coisa, pode interromper a aula e falar, tá? Pode enriquecer à vontade. Conteúdo programático, aqui temos a usabilidade na web e o futuro da interface com o usuário e a usabilidade em dispositivos móveis. São áreas de conversa que nós teremos aqui. Pelo que vocês já falaram para nós aqui, Adobe XD, Figma, você percebe que a usabilidade na web, até porque eles são serviços na web, né? Acabam funcionando na web. Ou o Figma é instalável? Uma boa pergunta aqui. Você sabe se o Figma é instalável ou ele... O Figma é na web mesmo. É na web, né? Então, olha só, a própria web prototipando para a web. Apesar de que lá você prototipa para dispositivos móveis também, né? Enfim, é só o serviço que fica web, mas ele prototipa para qualquer ambiente que você quiser, né? Gráfico, especialmente. E é isso, nós temos a usabilidade na web, é um pouco mais... É claro que os dispositivos móveis que entram na internet estão dominando, então acaba que quando você fala para dispositivo móvel, é muito fácil você também estar falando para web. Mas é claro que o notebook, tela widescreen, pode também
navegar na internet, então você vai ter que programar uma interface que se adapte a uma tela widescreen. Então você também tem a usabilidade de dispositivos de tela widescreen, de tela menor, tá? E o futuro da interface com o usuário também, para onde é que isso vai chegar, né? Até onde vai chegar isso daí, que novas interfaces podem surgir, vai ficar pequeno, vai ficar grande, os dois vão coexistir. Hoje nós temos a coexistência, né? Aqui nós temos um livro da nossa bibliografia básica, Ergonomia e Usabilidade, o CIBS. Tá? Então, também tem do Nielsen, do Price. Eu queria dar uma missão para vocês, verificar na nossa biblioteca virtual se vocês encontram alguma dessas obras. Podem falar lá no WhatsApp, se você encontrou ou não na biblioteca virtual. E eu posso conversar com o Fredson também sobre alguma obra que possa ser necessária e vocês sentirem falta, tá? Então é só falar que a gente conversa. A nossa avaliação aqui será composta de 4 bloquinhos de Lego aí, tá? Então o bloquinho A é um projeto em grupo. Nós temos, eu acho que 9 alunos, talvez entre algum mais aí ou menos, conforme vai passar a disciplina. Vocês já podem fazer aí 3 grupos, tá? Então já pode fazer, esse grupo fica para A1 e para A2. Tá? Então aí vocês têm, geralmente, 3 alunos, né? No mínimo 3 alunos por grupo. E aí esse projeto em grupo vale 2,5 pontos. Também teremos listas de exercícios individuais, tá? Uma por aula, ou posso colocar uma a cada 2 aulas, enfim. Vale 2,5 pontos também a realização desses exercícios. Especialmente respostas corretas, é claro, né? Mas eu também vou contar você fazer o exercício, né? Também é posso considerar também, né? uma honra a sua frequência, tá? A gente está constantemente avaliando a participação, então nesse modelo a participação nos trabalhos, eventos, chats também são importantes, né? Como prova de participação e engajamento. O bloquinho C do Lego aí, nossa, é a participação em fóruns do Educa, ok? Então vai valer 1 ponto aí. Eu vou estar postando, inclusive no WhatsApp já tem aí a discussão dessa aula. Educa tem a arroba aqui, né? Sempre costumo esquecer. Então vale 1 ponto aí a participação. Educa. E a prova online individual vai valer 4 pontos no dia da 1, no dia da 2. A gente entra online e eu libero a prova, né? Provavelmente no Google Forms aqui. Hoje eu estou mais para Google Forms do que para o Educa, para a questão de lista de exercícios, tá bom? E lá no Google e no Educa vai ter lá o login, vocês colocam o nome, um e-mail de vocês. Eu acho que todo mundo tem conta em Google aí, né? Todo mundo já preencheu o Google Forms ou alguém nunca preencheu o Google Forms? Dá eu nunca aí no chat. Eu até prefiro o Google Forms do que o Educa. Olha aí, então, pronto. Então, nesse caso, nós vamos usar o Google Forms para lista de exercícios. O fórum vai ficar no Educa por enquanto. Tá? Eu espero que o Educa vá funcionando aí. Eu tive uma notícia aí que sumiu aí o conteúdo de alguns professores aí. Pessoal na área técnica ainda mexendo, né? Então, eu costumo esperar um pouco antes de lançar as coisas no Educa. Eu fico esperando um pouco aí por causa dessas turbulências. E aí vai ser lá, a gente libera a prova também individual. Quando vocês acessam a prova lá, a ideia é que ele me deu uma estatística lá de tempo que foi dado, né, para fazer a prova e tal. E tem que usar o tempo, né? Nada de responder tudo em 1 minuto, né? Senão a gente até desconfia. O cara respondeu a prova em 1 minuto, né? A ideia é usar o tempo aí que foi determinado. O Vitor está perguntando como funciona a participação no Fórum do Educa. Participar conversando lá. Eu vou dar um tema base, né? Vamos conversar sobre X. Aí você fala, X é legal, porém no Google eu vi também que pode ter uma mistura de X com Y e tal. Aí o outro fala, não, mas eu acho que não é X não, é só Y mesmo, porque isso e aquilo. E aí vocês vão conversando sobre o assunto. Podem usar as definições dos slides, podem usar outros autores. Podem usar as novidades, por exemplo, vocês falaram sobre Figma, sobre Adobe XD, então se, por exemplo, no fórum estivesse falando sobre
Evolus Pencil, né? Quais as vantagens dessa ferramenta, se ela é a melhor e tal. Vocês poderiam falar de outras também, né? Professor, tem essa ferramenta aqui também, que tem o ferramental parecido e tudo, e é mais popular, surgiu agora, tem uma comunidade mais ativa no Reddit, né? Alguma coisa assim, em algum lugar. Então, enriquecer o conteúdo também ajuda, tá? Não é um local de respostas exatas, apesar de que tem que ser uma resposta no rumo, né? Não vai responder uma coisa, né, só para dizer, oi, estou aqui, né? Então, não é por aí. Né? A participação tem que ser uma participação dentro do contexto da conversa. Tá ok? Respondi aí, Vitor? Não sei se ele está ouvindo aí. Ok, sim, ok, então tá bom. E é isso aí, a nossa média, na época era 7, depois mudou para 6, vocês estão me lembra aí, pessoal, eu até perguntei para os professores, eles falaram que era 7 e baixou para 6, essa é a última informação que eu tenho, que a média é 6. Agora é 6. Isso, então pronto, então eu coloquei correto aí, ó. Então esse é o cálculo da média, né, tal, tem que ser maior ou igual a 6 no final das contas, se alguém ficar de exame, o exame vale 10. E aí é todo o conteúdo, né? Dá 1 e dá 2 para o exame. Espero que ninguém fique de exame aqui, viu? Ok, então é isso, gente. Falando um pouco sobre interação, interface e usabilidade, nós temos aí os sistemas interativos, onde é um ciclo virtuoso, aí, ó, uma conversa, onde o sistema acessa suas funcionalidades, as funcionalidades respondem à interface, a interface aparece para o usuário ali, ou ele ouve, ou sente, ou escuta, ou vê, né? Vamos dizer assim, né? Ele vê, escuta, às vezes ele prova, às vezes ele cheira também, né? Dependendo da usabilidade, aí é um aspecto interessante, porque essa interface pode emitir para ele luz, pode emitir áudio, pode emitir gosto, pode emitir cheiro, entendeu? Pode emitir sensações aí, que ele perceba alguma coisa, tá? É claro que a gente não vê aí um computador que emita cheiros, né? Mas nada impede de ter alguma máquina que funciona assim. Nesse caso, a interface é uma interface olfativa, né? Então, eu estou provocando vocês nesse aspecto para vocês perceberem que existe uma interface, que a palavra interface significa a face que fica no meio. Ela vai ficar ali no meio entre as funcionalidades do computador e o ser humano. Tá? Então é ali que ocorre, o ser humano olha para aquela interface e entende, opa, aqui tem um botão vermelho, um azul, um verde, vamos apertar esses botões e ver o que acontece. E é ali que a conversa ocorre, você aperta o botão verde, de repente ele processa alguma coisa e volta uma janela, parabéns, agora você está no nível X, opa, então olha ali, voltou uma janelinha e o usuário aperta, ok, então vamos para o nível X. Quer dizer, ele entendeu aquilo ali e concordou que agora ele está no nível X. Isso significa que há uma conversa. E a interface é o que possibilita a conversa entre a máquina e o ser humano. A interação, então, é um processo de comunicação entre duas ou mais entidades que compõem o mesmo contexto. Então, a palavra contexto aparece no meio, que é muito importante. No caso da computação, essas duas entidades seriam o quê, pessoal? Quem me responde aí? Quem seriam essas duas entidades que conversam? E o usuário? Muito bem, Zidane, é isso aí, olha, acertou cheio aqui, ó. No caso da computação, esses dois camaradas aí, tá? O homem e o computador são os que conversam. Então é isso, a interação é um processo de comunicação. Isso aí a gente tem em várias disciplinas aí, o conceito de interação. Para nós, a gente vai concentrar no homem e no computador. A interface é o meio de comunicação, que fica lá no meio, tá? E o usuário obtém êxito nas realizações de suas tarefas. Daí a gente tem um conceito dentro da interface. Essa interface vai ter que se mostrar bem amigável para que os usuários se sintam confortáveis. E o conceito de conforto é interessante, é algo que lembra o X, tá bom? Um dos elementos, por exemplo, metáforas.
Quando vocês olham essa pilhazinha aí, o que bate aí no seu coração? Uma tristeza, uma alegria, porque vai começar a estudar mais conteúdos novos? O que acontece com vocês quando vocês verem essa telinha aí? É um novo ciclo, recomeço. Opa, recomeço. Então, olha aí. Então, quer dizer, olha aí, você vê essa pilha. Pilha é uma coisa, bateria é uma coisa do mundo físico, né? Mas quando você vê isso numa tela de computador, você percebe que tem alguma coisa acabando ali, né? O nível de algum elemento está acabando. Isso é uma metáfora. A gente está pegando um elemento da vida real e colocando lá. Um outro exemplo de metáfora, pessoal, que vocês lembram a partir dessa pilhazinha, vocês podem lembrar outra metáfora que tem no computador? Quem lembra aí? Outra metáfora que tem no computador. Tá cheio de metáforas, é só olhar para a sua barra de ferramentas. O que vocês acham da lixeira do Windows? O que é isso? É possível jogar lixo no computador? Casca de banana. Acabou o espaço de memória, né? A lixeira tem uma memória lá, né? Acaba a memória, você joga na lixeira. Ou então férias, a bateria, né? Se for, aí é férias, mas pode ser memória, pode ser bateria, pode ser várias coisas acabando também. A lixeira é outra metáfora, certo? A caixa de correio, o que vocês acham? Quando vocês veem uma caixa de correio, o que vocês lembram? Lá da sua casa, lá que tem no muro da sua casa, uma caixinha lá? Lembro da encomenda dos Correios. Exatamente. Aí o pessoal pegou isso e trouxe para a computação. Quer dizer, quando você vê uma cartinha nova lá, uma notificaçãozinha, Zidane, você não vai correndo lá para sua caixa de correio, né? Dessa vez você vai correndo lá para o seu Outlook ou para o seu Gmail, porque você sabe que ali é a cartinha do seu e-mail, né? Quer dizer, olha só, eles usam uma coisa da vida real para mostrar o computador. Então, esses ícones que a gente recebe, caixinha de correio, gravação, microfone, por exemplo, né? Se bem que tem um microfone mesmo embutido na máquina, né? Uma nuvem, né? Olha só, nuvem. Você vê que tem uma nuvem aqui, é uma nuvem computacional, né? Onde está armazenado seus arquivos, você está guardando eles na nuvem. Tudo isso é para poder ficar mais confortável o conceito, para o usuário se sentir bem quando utiliza, né? Essa questão de UX tem muito a ver com isso. Aqui algumas interfaces de sucesso, alguns games, por exemplo, tem uma interface que não tem nem controle físico, que é o Kinect, né, por exemplo. Tem mundos 3D, tem interface de leitura, né, que simula um livro, aí, como é o Kindle, né? Alguém usa Kindle aí? Eu uso bastante. Eu tento, professor. É mais difícil? Eu tento. Eu tento. Tenta usar, né? Eu queria um Kindle, que eu tô cansado de comprar livro. Oh, meu Deus, tadinho. É bom que o livro não rasga. Eu tenho só uma preocupação, é que não dá para deixar os livros para a família. Eu gosto que meus filhos leiam alguns livros que eu leio, então eu tenho muitos livros de papel aqui em casa também. Mas o Kindle já é uma boa ajuda. Realmente tem livro de papel que eu compro que já está com as páginas amarelas, né? E no Kindle tá lá, novinho em folha. Então, acontece que a gente empresta o livro pro povo e o povo não devolve mais. Olha, a dificuldade do mundo físico, né? Aí o Kindle tem isso, ele já acaba com alguns problemas. Causa outros também, na minha opinião, que é a questão do legado, né? Você deixar os livros para os seus filhos, para eles saberem o que você lia e tal, essas coisas. Mas enfim, eu acho que um dia eles resolvem isso também. De repente eles colocam lá uma contas dos seus herdeiros, né? Contas de pessoas que você confia, para também olhar os seus livros do futuro, enfim. Não sei como eles vão resolver. Diga. Podia ser tipo a Netflix, né? Como é que a Netflix funciona? A Netflix você bota tipo familiares, entendeu? Você coloca lá e tal. Ah, sim, também para acessar. Botar as contas seria legal. Gabriel ia falar alguma coisa aí?
Seria massa se tivesse, tipo, uma rede social, só que você faz o seu perfil e aí coloca todas as coisas que você recomenda, tipo livro, série, música, não sei. Uai, Esse já tem, né? Zidane, você já criou seu... Acho que já tem. Mas olha só, você criou seu projeto da A2 já, que tal você investir nele aí com o seu grupo aí? Ó, Tem que ser aqui. Mas é aí que surgem grandes ideias aí. Muito bem, é por aí mesmo. Mais uma páginazinha aqui, ó, aqui, CHMC, Comunicação Humana Mediada por Computador. Aí você falou aí, Zidane, foi justamente isso, uma rede social. Você comunica com as outras pessoas e tem uma rede social no meio. Mas se a gente vê, para que serve o Facebook? O Facebook serve para você conversar com outras pessoas. O WhatsApp também. A gente esquece que existe o WhatsApp às vezes, porque o importante é que flua a comunicação. O WhatsApp está ali no meio para permitir, né? Então, quando você tem aí uma rede social, qual o objetivo da rede social? Minha opinião, o objetivo da rede social é ser transparente, é ser uma vitrine, onde de um lado você consiga olhar nos olhos das outras pessoas, entendeu? E conversar com elas. É isso que o CHMC se permite, é uma comunicação humana mediada por computador. E aí, no caso do projeto da Zidane, aí, muito interessante, aí, ó, você pode se comunicar com as outras pessoas dizendo assim, quais os livros você gosta, os filmes que você gosta, suas preferências culinárias e outras coisas aí. Gabriel tá dizendo comigo que tá ruim. Tranquilo, Gabriel, pode ficar no chat aí, tranquilo. Outra coisa é da acessibilidade, que agora ela é lei, tá? Tem a lei da acessibilidade. Qual a diferença entre usabilidade e acessibilidade? Alguém consegue nos dizer? Acho que a usabilidade é o caso de ser intuitivo, né, para qualquer pessoa. E a acessibilidade é aquilo que dá acesso. Pessoas com restrição. Exatamente. A palavra restrição aí é bem caraca, mano. Muito bem. Mitou, hein? Fernanda mitou aí, né, Vitor? Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade de acesso por uma questão física. Por exemplo, às vezes ela tem uma hipermetropia aguda, uma miopia aguda. Ela não consegue enxergar direito, ou ela é cega, ou ela tem algum problema auditivo, não consegue ouvir. Como é que ela vai ouvir um vídeo se ela não tem audição? Então tem a linguagem de sinais, tem as legendas, por exemplo, que ajudam a essa acessibilidade. Acessibilidade tem a ver com dificuldade de acesso por questões de deficiência física, viu, gente? É mais ou menos isso mesmo. Muito bem. Tá rápida no gatilho aí, isso aí, parabéns aí. E aí, isso aí, pessoal. Qual o problema dessa tela aí, hein? O problema e a usabilidade, né? Vai se queimar, né? Vai acabar se queimando. Tem até uma piadinha aqui que fizeram com a senhorinha, coitada, mas vamos lá, né? Aqui, ó. Agora a bicha tá mandando ler o código de barras. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grosso. Então tá aí. Temos que tomar cuidado também o que, gente? Com a idade da pessoa. Às vezes o seu aplicativo é feito para um jovem. Mas às vezes um idoso tem que usar também. E aí? Da outra geração, né? Daqui a pouco os idosos já vão ter já vão estar sabendo usar o Facebook, os idosos do futuro, mas os idosos da agora não, né? Muitos nasceram na roça, nunca usaram. Então, às vezes o desenvolvedor, viu, Gabriel, ele faz uma coisa pensando assim, nunca que vai acontecer isso. Aí o usuário vai bem na canela do cara mesmo, aí vai atrapalhar bem naquela área que você achou que todo mundo sabia, né? Esse é o tchan da disciplina, inclusive, viu? Às vezes a pessoa faz uma coisa, às vezes até acha assim, o professor meio chato, né? Eu fiz uma coisa, o professor foi bem ali na minha dificuldade, mas é porque a tua persona, nós vamos aprender sobre o que é persona em breve,
ela pode ser que ela vai errar bem ali, que você não previu isso. Porque como desenvolvedor, a gente às vezes fica viciado no caminho. A gente desenvolve o aplicativo e já clica nos mesmos botões para acessar aquilo ali. Quando o usuário vai usar, ele nem clica ali, ele fica procurando como fazer para acessar o negócio. Aí você fica, caramba, eu não pensei nisso, né? É igual quando a gente vai utilizar uma TV Smart, né? Eu mesmo acho muito fácil. Clica o botão e já tem acesso a tudo. Exato. Agora a minha mãe mesmo não consegue usar, não. É uma luta. Pois é, tem que ter muita paciência com ela, porque ela é uma persona, né? Uma outra persona. E ela tem o tempo dela também. Eu sei que agora, vê se isso não está acontecendo com vocês. Nossas mães, tias, avós, até a avó às vezes está aprendendo a usar o WhatsApp, né? Com a pandemia, com tudo aí. Eu lembro que a minha sogra criticava o pessoal que ficava só no celular. Agora ela está usando o WhatsApp à vontade, não sai mais do WhatsApp, né? Conversando com os parentes. É verdade. Isso acontece muito agora. Estão aprendendo. O pessoal mais velhinho também está aprendendo. Meu pai, com 87 anos, lutou, queria um celular, comprou um celular para ele. Aí ele não instala esse trem aqui de Facebook aqui que eu quero falar com o pessoal no Messenger. Olha aí. Tá, beleza. Aí ele começa a fuçar lá, querendo aprender, e às vezes eu ensino uma coisa, ele quer ir além. Então ele começa a postar vídeo que não tem nada a ver no Facebook, né? Aí tem umas coisas assim muito comédia, eu tenho que ir lá ensinar, explicar e deletar os vídeos. Eita, gente, é isso mesmo, olha só, parabéns, 87 anos, olha só, a força, né, a força de vontade aí. Mas ano passado que ele começou. Já tá craque mesmo, é isso mesmo, Fernanda, eles aprendem mesmo. A Zidane falou aqui que 24 horas mandando áudio, né, porque tá acostumado com o telefone, né, aí eu uso o WhatsApp e mando o áudio. Gente, o conceito de usabilidade, ó, esforço necessário para o uso de um software para o julgamento individual de tal uso. Então é isso, aquelas senhorinhas lá, elas tinham que fazer um esforço maior para poder alcançar o que se pretendia, né? Então é importante a gente estar de olho nisso daí. Então é o esforço que você faz para julgar tal coisa. Daí uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, se colocar no local do nosso usuário. Qual o esforço que ele vai fazer para entender isso daqui? Como é que eu posso ajudar ele? E essa empatia, pessoal, pelo usuário vai fazer com que o seu aplicativo tenha sucesso no mercado no quesito de usabilidade, tá? A pessoa vai usar e vai ter uma boa experiência. Inclusive é o termo UX. UX significa... User Experience, tá? Tá aí no chat. User Experience. E tem UI também. UI significa, ó, User Interface. Então, olha só. Todo aplicativo tem UI, mas nem todo aplicativo tem UX. O que isso significa, pessoal? Vou repetir. Todo aplicativo tem o I, mas nem todo aplicativo tem o X. Quem consegue responder essa? Webster, ele pode ter ali uma interface, mas ela não é da melhor forma. Certinho, não é a melhor forma de fazer aquilo. Certinho. E isso vai da cabeça do usuário. Por exemplo, aquelas senhorinhas lá, né? Para elas não foi o suficiente, né? É claro que às vezes nem sempre a culpa é da UI, tá? Às vezes o usuário precisa de um treinamento, né? No caso das senhorinhas ali, às vezes faltou um treinamento ali, né? Nem tudo é a UX, a culpada é da UI, tá? Nós temos que fazer o máximo possível da nossa parte, né? Dar 100% de esforço para que dê uma boa UX. E do lado de lá, eles têm que também aprender um pouquinho, né? Para poder chegar perto. Então tem os dois lados, sim. Até um debate interessante esse. Até onde vai minha responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do usuário. Tem algumas coisas que meio que viram uma verdade universal, né? Por exemplo, ler o código de barras, né? Tipo, todo mundo sabe o que é ler o código de barras. Exatamente. A gente quer que o pessoal já seja um
alfabytes, né? Alfabetizados, né? E não, agora tem os analfabetes ainda existem, né? É mais ou menos isso mesmo. Inclusive, eu trabalho no TRE, tá? No Tocantins, qualquer coisa aí vocês podem me perguntar também. Por que a urna eletrônica não é no tablet? O que vocês acham? Para, no caso, evitar fraude? Também tem isso, mas em termos de usabilidade. A experiência do touch, não? Fica mais assim, usar os botãozinhos, não? Para todas as idades, imagino. E também tem acessibilidade, Fernanda. Imagina alguém cego, alguém cego. Porque tem as pontinhas lá. Né, tem o braille, vocês já perceberam que inclusive são coloridas também, no estilo, tem brancas, a tecla vermelha e verde, e tem os pontinhos braille, tá? É isso, gente, é acessibilidade. E é no formato de uma calculadora, porque tem gente analfabeta que sabe fazer conta na calculadora, sabia? Que sabe digitar lá na calculadora, que memorizou as posições. Já não é analfa matemática, né? Ela já faz as continhas dela na calculadora. Então, os formatos dos números lá, a disposição do teclado é de uma calculadora. Então, assim, o máximo possível, porque qual é a persona da Justiça Eleitoral? Todo cidadão brasileiro é eleitor. Então, todo mundo, até os analfabetos, tem que ter uma chance. Pois é, gente. Então é isso. Prestem atenção quando vocês quiserem ver alguma coisa sobre urna eletrônica. Analisem sobre essa perspectiva de usabilidade. Vocês vão ver que tem bastante preocupação aí. Então, essas urnas eleitorais meio que foram pioneiras, né? Porque já tem um tempo que elas são desse formato, né? Sim, tem um tempo que elas são assim, foram feitas assim. Existem estudos para passar para web, para celular, mas tem toda essa dificuldade. Vocês vão perceber que não é tão simples assim, né? Tem todo um abarcamento de pessoas, de indígenas, de ribeirinhos, de quilombolas, pessoas com vários tipos de necessidades especiais. Ela tem local para fone de ouvido, para quem é cego ouvir os números também. Pode colocar o fone de ouvido. Então ela tem vários dispositivos ali que às vezes a gente nem sabe, porque a gente não tem a dificuldade, né? Eu acho que todo mundo aqui não tem. Então, mas ela tem essa disposição. E é um estudo feito, já tem mais de 91, hein? Tem muito tempo aí. Tem 30 anos, eu acho. A história da urna, acho que desde 90 e pouquinhos. Começou com São Paulo, aí foi aumentando, hoje já tem 100% da população brasileira. Então, isso é interessante. Outra coisa importante de considerar é a nossa população. Porque os Estados Unidos não tem voto digital, até hoje ainda no papel. A Bélgica também, sei lá, não estou só chutando aqui. Eles têm o país deles, têm a população deles, têm as condições climáticas, condições de alfabetização deles, entendeu? Oi? A cultura também. Cultura deles, questão de votar pelo correio, enfim, aqui no Brasil talvez não desse muito certo, por questão de fraude, né? Questão de, vamos dizer assim, pessoas aí, chefes do crime mandando as pessoas votar em quem eles quiserem, alguma coisa assim. Mas a questão da cultura influencia, claro, por isso. Aqui no exemplo do lado, né, no caso de estudo, Bulk Rename Utility, né, você vê aí um exemplo de um aplicativo com a usabilidade bem difícil, você tem que aprender bastante aí. Você poder renomear arquivos, é um renomeador de arquivos automático. Bom, quem usa acha uma maravilha, quem já aprendeu a usar, né, que precisa renomear milhares de arquivos aí dentro de pastas. Mas tem uma dificuldade de aprendizado inicial, tá vendo aí, ó? Então é um exemplo de UI que tem uma UX aí não tão agradável para um começo de conversa. Se contar que tá em inglês, né? Muita gente não sabe inglês. Exato, também a linguagem também tem a ver com a inclusão do sistema. A influência de diferentes abordagens no conceito de usabilidade. Olha aí, nós temos que considerar o produto, as características desse produto, o usuário que vai ter um esforço mental para poder entender. Também você vai entender o desempenho desse usuário, às vezes ele vai clicar numa velocidade diferente, você pode até acelerar a questão do clique,
perceber formas de acelerar, né? Ele já fez bem, mas pode fazer melhor. Então, aproxima o X da teclas de atalho, por exemplo. E o contexto de uso, tarefas específicas realizadas por usuários específicos do produto em determinado local. Às vezes, por exemplo, o operador de uma retroescavadeira, será que você vai poder emitir sinais sonoros para ele? Ele está com um baita fone tampo de ouvido, com aquele barulho do motor. Será que você vai poder dar sinais sonoros para ele? Eu acho que é mais difícil, né? Então, dependendo de onde ele está usando o sistema, você não vai conseguir usar alguns tipos de interação que você gostaria. Outro exemplo, o médico fazendo uma cirurgia com as luvas cirúrgicas meladas de sangue. Será que ele vai conseguir usar um touchscreen? O que você acha? Eu fiz esse touchscreen com todo carinho para esse médico trabalhar, só que aí na hora H ele está com a mão cheia de sangue, né? E aí? Vai ficar tocando naquela tela aí, melando toda a tela? Coisas a se pensar, né, pessoal? Então nós temos que realmente trabalhar pensando na pessoa e onde ela vai estar mexendo com o aplicativo naquele momento. Bizarro, né, Vitor? Mas é isso aí, tem que ver quem é a pessoa que está do outro lado, né? Então é isso. Tem que levar em consideração o contexto e o tipo de usuário, né? Porque, por exemplo, o contexto ali, ele não vai usar um Facebook, né, na hora da cirurgia. Isso, garoto. Agora, ele pode usar um dicionário de cirurgias lá, onde ele vê vários ossos lá, ele pode, de repente, querer uma referência, alguma coisa, né? E ali ele tem que acessar de alguma forma. Ele pode, o assistente dele pode usar também, ou ele pode dar comandos de voz, que tal, né? Olha aí. Ou o Kinect, olha aí, já é diferente, né? Usar o Kinect já seria interessante, né? Formas de acessar. E é isso mesmo, Zidane. Olha aí, ó, interação homem-máquina, embaixo tem a usabilidade, que é usuário, mais tarefa, mais contexto, mais sistema. Olha só a nossa equaçãozinha aí, tá? São esses 4 elementos aí que vão estar juntos. Nunca pense num sozinho. Se você pensar apenas em um deles, você vai esquecer os outros lados da equação. Temos que somar os 4 elementos. Olha, a disciplina, apesar dela ser da computação, ela mistura outros elementos. Ela mistura psicologia, tá? Mistura cognição, comunicação. Então, é uma disciplina até, vamos dizer, da área de humanas, tá, pessoal? Que envolve software. Tem aí algumas barreiras tecnológicas, usuários novatos que ficam em pânico, se eles fizerem algo de errado, tem medo de quebrar o computador. Às vezes esse medo faz a pessoa parar. Aí você fala, não, gente, não, tudo que você fizer tem um Ctrl Z, tudo que você fazer tem como desfazer, você vai tranquilizando a pessoa. Mas às vezes é esse motivo, é o primeiro contato, né? A pessoa fica com medo. Então o projetista deve conhecer seus usuários, conhecer o ambiente onde ele está, e produzir produtos que se adaptem ao usuário. Tá? Aqui alguns princípios para vocês. Esses princípios, quando vocês forem trabalhar no sistema, percebam esses princípios aqui. Tá? Facilidade de aprendizado. Se faça a pergunta, vou fazer um sistema para um usuário. Esse sistema é fácil de aprender? É rápido de usar? É eficiente seu uso? O usuário consegue memorizar os caminhos, os botões, por onde ele vai? Tem uma baixa taxa de erros? Ele fica satisfeito, de repente? Como saber, né? É consistente? As telas apresentam sempre o mesmo aspecto, né? Os áudios sempre do mesmo jeito, mesmo volume, né? Para não dar susto, né? De repente, para o usuário, não assustar ele com uma mensagem diferente do padrão. E, finalmente, é flexível. Tem maneiras diferentes de se fazer uma mesma tarefa. Então, olha só. São 7 princípios de usabilidade aí. Existem outros, nós vamos ver também. Depois eu vou propor uma atividade em torno desses elementos. Mas eu já postei aí o nosso fórum. E agora eu gostaria que vocês fossem lá para o fórum, para a gente conversar lá. Deixem sua participação no fórum lá. A nossa chamada, a nossa frequência, eu gosto de usar a própria live aqui, tá vendo? Então tá aí a fotinho de vocês aí, ó, Gabriela, Fernanda, Vitor, Juliano, Zidane e Gabriel. Eu gosto de fazer a minha frequência assim, primeiro participando com vocês, né, sabendo que vocês estão do lado de lá conversando, que ninguém deixou aí
o microfone conectado e deixou aí a conta conectada e foi fazer outra coisa, que todo mundo tá aí do outro lado. Mas aí tá aí a nossa chamadinha. E a gente vai agora pro fórum lá, tá bom, gente? Eu espero a participação de vocês lá agora. E eu vou passar a lista de exercícios e aí eu aviso no WhatsApp quando ela estiver online, tá bom? Esse vídeo também nosso vai pro YouTube e eu mostro o link para vocês. Pessoal, foi um prazer, forte abraço, a gente se vê aí no fórum e a gente se vê no WhatsApp aí. Vamos conversando no WhatsApp até a semana que vem. Tamo junto. Valeu, gente. Professor. Valeu. Até mais. Falou, gente. Tchau, tchau.